E se a morte não fosse o fim? E se fosse, na verdade, apenas o começo de um relatório? Hoje vamos explorar a história extraordinária de Nosso Lar, um relato que afirma vir precisamente do além. Pensem nisto por um momento. E se um médico, uma pessoa de ciência, pudesse morrer, passar para o outro lado e de alguma forma enviar-nos um relatório detalhado sobre o que encontrou? O que é que isso revelaria sobre a vida, a morte e nós mesmos? É uma pergunta que toca num dos maiores mistérios de todos. Pois bem, em 1943, no Brasil, surge um livro chamado Nosso Lar, que afirmava ser precisamente isso. Não foi apresentado como ficção, não, mas sim como um testemunho real do que acontece depois de morrermos. E a forma como foi escrito é, no mínimo, invulgar. O autor, um médium muito conhecido chamado Chico Xavier, disse que o livro lhe foi editado através de psicografia, ou seja, um espírito que se identificou como o médico André Luiz contou-lhe a sua história a partir do além. É com esta premissa absolutamente fascinante que a nossa história arranca. Ora, a viagem de André Luiz não começa propriamente num paraíso, muito pelo contrário. O seu despertar após a morte acontece num lugar verdadeiramente sombrio e aterrador, conhecido como as zonas inferiores. Portanto, a história começa com André Luiz já a acordar. Mas ele não está no céu, nem perto disso. Ele encontra-se numa paisagem escura, pantanosa, um lugar de puro horror e confusão, onde o tempo e o espaço parecem ter perdido todo o sentido. A descrição que ele mesmo faz é arrepiante. Ele diz formas diabólicas, rostos alávres, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando um assombro. Imaginem só o choque para um homem da ciência, habituado à ordem e à lógica, de repente ver-se neste autêntico pesadelo. E não era só o que ele via, havia também um tormento psicológico constante. Vozes que gritavam das sombras, acusando-o. Suicida! Suicida! Criminoso! Estas palavras ecoavam, adicionando culpa e mistério à sua já total desorientação. O mais estranho é que esta acusação não fazia qualquer sentido para ele. Ele lembrava-se perfeitamente dos seus últimos dias no hospital, a lutar contra uma doença, a ser operado. Ele não se tinha suicidado. Então porquê? Porquê esta acusação? Era uma desconexão total entre as suas memórias e esta nova e terrível realidade. Depois de um período de sofrimento que ele nem consegue medir, a história chega a um ponto de viragem. Um momento de desespero absoluto que o leva ao que se pode chamar a oração dos quebrantados. Ele vagueia por ali, atormentado pela fome, pela sede, por um medo constante, e finalmente atinge o seu limite absoluto. Todo o orgulho, todo o ceticismo que o definia em vida, tudo isso se desmorona perante o desespero puro. E nesse momento, no fundo do poço, ele faz algo que talvez já não fizesse há muito tempo. Ele reza. As palavras dele são de uma honestidade brutal. Pedi ao Supremo Autor da Natureza que me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. É uma rendição completa. E essa oração, feita no limite das suas forças, é o que desencadeia a próxima fase da sua jornada, o resgate e a chegada a Nosso Lar. E no meio daquele silêncio e daquela escuridão, alguém respondeu. Do nada surge um velhinho de ar bondoso. Ele sorri e diz as primeiras palavras de conforto que André ouve em sabe-se lá quanto tempo. Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Este Salvador apresenta-se como Clarencio. A mudança é imediata e total. Clarencio e os seus ajudantes pegam em André, que está completamente esgotado, e levam-no para longe daquele pesadelo. O destino deles é uma colónia espiritual, uma cidade de luz que ele mais tarde descobre chamar-se Nosso Lar. A escuridão, finalmente, começa a ficar para trás. Bem, uma vez em Nosso Lar, a sua verdadeira educação começa. André tem de reaprender tudo, a começar pelas lições mais fundamentais sobre este mundo novo. Uma das primeiras lições, e uma das mais chocantes para ele, é sobre a própria natureza da percepção. Na Terra, como médico, ele via o Sol como uma fonte de luz e calor. Simples, mas em Nosso Lar a sua percepção expande-se e ele passa a entender o Sol como a divina matriz da vida. A realidade, ao que parece, é muito mais complexa e rica do que ele alguma vez imaginou. A sua recuperação é lenta. Primeiro dão-lhe um caldo reconfortante e água fresca, que lhe devolvem as forças. Depois, ao anoitecer, ele ouve pela primeira vez uma melodia divina que preenche o ar. Explicam-lhe que não é apenas música. É uma oração coletiva transmitida por toda a colónia para unir todos num momento de paz,
e harmonia. Mas a grande questão continua no ar. Por que é que ele passou por aquele horror todo no início? Por que é que foi para as zonas inferiores? A resposta, segundo o livro, é a sua mensagem central. A consciência é o juízo. E o ponto-chave está logo no prefácio do livro, ditado por outro espírito chamado Emmanuel. Ele diz: a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu ou nos precipitamos no abismo infernal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aquele inferno onde André esteve não foi um castigo de Deus ou de outra força externa. Foi isso sim, um reflexo direto da sua própria vida, projetado pela sua consciência. E aqui o mistério da acusação de suicida resolve-se. Não se tratava da sua morte física. Tratava-se de como, em vida, ele suicidou as oportunidades de ajudar os outros, de crescer espiritualmente, vivendo uma vida centrada apenas em si mesmo. E no fim, a história de Nosso Lar deixa uma pergunta que ressoa, independentemente das crenças de cada um. Se a nossa consciência é de facto o juiz final, a questão que fica é: com as nossas ações de hoje, todos os dias, estamos a construir o nosso céu ou o nosso inferno? É sem dúvida algo em que pensar.